Pode ser só comigo, mas até agora eu não entendi uma coisinha até esse momento. Por que é que tem tanta gente reclamando dessa quarta temporada de Stranger Things, principalmente dessa conclusão? Porque pra mim, não faz o menor sentido. Pra mim, disparado, a quarta temporada como um todo, volume 1 e volume 2, são a melhor temporada da série. Se você não me conhece, sou Bruno Albuquerque, sócio fundador da SB Cinema, um portal online com quase 6 mil alunos espalhados em 5 países, onde a gente ensina muitas coisas sobre cinema. E aproveitando esse gancho, passando aqui para dar um breve aviso, essa semana o nosso curso de roteiro que está com a super promoção, ultra mega hiper especial, com mais de R$100 de desconto, são 70% de desconto, vai sair do ar. Então, se eu fosse você, eu iria aqui no link do primeiro comentário, clicava lá e aproveitava para se inscrever no Decifrando o Roteiro, um curso de 13 horas de duração, onde você vai sair de lá escrevendo seus roteiros de curtas, de longas, de séries de TV e de documentários, e juntamente com ele você vai levar gratuitamente esses bônus que estão na tela, que é um curso à parte, o Writing Hacks, são hacks de escrita criativa para cinema. Também tem um outro curso que é o Roteiro Publicitário e um material com mais de 40 páginas em PDF para você preencher com a sua ideia de roteiro e você desenvolver os seus roteiros dentro desse PDF, tá bom? Então, link aqui no primeiro comentário, não perde essa oportunidade, vai subir o preço essa semana, não é brincadeira, não é estratégia de venda, vai subir, tá? Então aproveita, tá? Vamos falar sobre Stranger Things agora, volume 2, com spoilers. Eu pensei em fazer um vídeo sem e com spoiler, mas não, dá muito trabalho, vamos fazer um vídeo logo com spoiler sobre o volume 2, todo mundo que queria ver já viu, então vamos discutir os acontecimentos, né? Eu tô sentindo, já queria falar logo sobre vamos tirar esse elefante branco da sala. Eu tô sentindo muitas pessoas que elas estão decepcionadas com esse volume 2 porque ele não atendeu às expectativas. Ele não atendeu o que os criadores estavam comentando em entrevistas. Ele não atendeu as conjecturas do público em cima do trailer. E, gente, assim, apesar de eu embarcar no hype, apesar de eu estar vendo todas as teorias sobre o quadro do Will, sobre qual música que o Ed ia tocar, sobre se o Vecna morreu ou não, quem que o Vecna era, será que ele e o Devorador de Mentes eram o mesmo personagem, enfim, tinha uma porrada de outras teorias também. Eu até gosto, como eu falei, eu acompanho, mas eu não deixo isso me dominar, principalmente quando eu vou assistir ao produto. Quando eu fui ver o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, tem muita gente falando agora que eu tô passando pano pro filme. E não, o filme, no que ele se propõe, ele é muito bom, ele é muito divertido. Mas eu, pessoalmente, eu sinto que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, por exemplo, podia ter explorado muitas outras coisas. E aqui em Stranger Things, há algumas decisões de roteiro, algumas decisões de narrativa que eu discordo, que eu não tomaria. Principalmente a morte do nosso amigo Ed, mas eu já vou falar sobre isso. Porém, a gente tem que avaliar a obra pelo que ela nos apresenta e não pelo que nós gostaríamos que ela fosse. Se a gente faz isso, eu acho que a gente está cometendo uma falha básica, mas muito significativa de análise fílmica, de análise de uma obra. Então, fica a minha dica para você aí, não analise as obras a partir do que você espera que elas sejam. Analise a partir do que ela se propõe, daquilo que ela já te entregou, tá bom? Vamos lá falar sobre as coisas boas e ruins desse volume 2, tá? Cara, que arco narrativo sensacional o da Eleven nessa temporada, o arco de aprendizagem, o arco de evolução, de amadurecimento dela e também dessa recuperação de poderes dela. Inclusive eu acho tão bem escrito e eu acho que eles estão colocando algumas sementinhas agora para lá na quinta temporada acontecer uma parada. Não sei se vocês repararam que nessa temporada eles falam muito sobre ela voar. Você até agora andou, você caminhou, agora você precisa voar. O Mike fala que ele deu sorte de esbarrar no Superman no meio do mato, né? Então tudo isso fica ressaltando o tempo todo de que ela vai voar em algum momento. E cara, se a Eleven voar no embate contra o Vecna na última temporada, vai ser sensacional e isso vai mostrar o quão bem escrita essa série é. E Stranger Things, eu acho que é um dos melhores exemplos pra gente estudar foreshadowing, né? Que é quando o roteiro ele nos avisa de antemão com alguns elementos bem sutis na narrativa, coisas que estão por vir, elementos que só vão se mostrar posteriormente na história e que tem uma certa significância pra narrativa. E Stranger Things eu acho que deveria ser estudado pra isso, assim, porque faz o tempo todo, com vários personagens em vários momentos e entre temporadas, cara. No final da terceira temporada, não sei se vocês lembram, aparece rapidamente no último episódio uma matéria falando sobre os cultos satânicos envolvendo os jogadores de D&D. E aí, como é que a quarta temporada abre? Exatamente
sobre isso. Então, e é um dos grandes plots por trás do arco narrativo do Ed, né? Então, é de uma riqueza de detalhes, é de uma atenção a tudo isso que eu fico embasbacado e eu fico feliz, cara, porque é isso que a gente estuda em roteiro, é isso que eu tento me propor nos meus roteiros quando eu tô escrevendo, e perceber uma série com tanto esmero na escrita e principalmente focada em seus personagens, no arco deles, no desenvolvimento deles, na nossa relação com esses personagens, cara, é muito gratificante. Eu fico muito feliz de ver uma série que investe tanto no desenvolvimento de personagem, que é uma coisa que eu julgo tão importante no roteiro de narrativa clássica, certo? Vamos falar sobre outros pontos positivos. Cara, eu tô mais uma vez impressionado com o apelo estético da série. Lá na primeira temporada, na segunda, eu revi toda a série agora em preparação pro volume 2, tá? Eu reparei, coisa que eu não tinha reparado na época, o quão mais ou menos é a fotografia das duas primeiras temporadas, assim. Ela tem pouca profundidade, ela tem muita contraluz. Aqui de vez em quando acontece, mas é mais raro. Mas eu tô impressionado como nessa temporada a fotografia tá sensacional. Eu tô impressionado como nessa temporada, esteticamente falando, em termos de direção de arte, todos os prosthetics, né, que eles usaram para poder fazer o Vecna são impressionantes. E eu sempre reparava, sempre que o Vecna aparecia, eu reparava como tinham pequenos detalhes no corpo do Vecna que se mexiam por efeitos visuais, assim. É impressionante o que eles conseguiram fazer uma temporada tão extensa, com tantos episódios tão longos e com uma riqueza de estética, porque assim, na terceira temporada, por exemplo, quando aparecia aquele monstrão lá, feito da carne da galera decomposta, né? Quando aparecia o monstro, pô, era muito bem feito, os efeitos eram muito bons. Mas aquela cena no hospital, quando os caras estão degringolando lá e virando a gosma, pra depois virar o monstrão, essa cena você percebe que ela foi mal renderizada, assim, parece um gráfico de PlayStation 3, assim, é bem aquém. Aqui não, aqui eu senti nessa temporada que eles conseguiram segurar a temporada inteira a qualidade técnica dos efeitos visuais, da direção de arte. É impressionante, assim, é impressionante mesmo. Não só essas questões mais visíveis, mas pequenos detalhes como os ferimentos nos personagens, o suor, uma sujeira na blusa. Eu tava vendo isso, vendo o making off da blusa do Ed. O quão diferente ela fica praticamente amarela quando ele tá no mundo invertido. E quando ele tá no mundo normal, ela tá bem branquinha. Quando ele tá lá, ela tem uma tonalidade amarelada, assim, forte. Então esses pequenos detalhes também contribuem muito para nossa imersão, né? Esses pequenos detalhes da direção de arte são sensacionais, né? Agora vamos parar de falar um pouco sobre essas paradas mais técnicas, essas coisas mais... Enfim, né? Vamos falar um pouco mais sobre a história, sobre os acontecimentos da temporada. Como eu falei, eu achei o arco narrativo da Eleven sensacional e nós precisamos falar sobre Ed Manson, esse personagem extraordinário que nos foi apresentado nessa temporada e que também nos deixou nessa temporada, infelizmente. Eu queria comentar um pouco sobre a morte do Ed, porque é um dos elementos que eu vi que a galera mais estava reclamando na internet, que não estava aceitando, que por isso a série era ruim, porque tinha que cancelar, não, volta atrás, traz o Ed de volta. Mas se você parar para analisar do ponto de vista de arco narrativo, o arco do Ed é perfeito. O arco do Ed é o melhor da temporada, acho até melhor do que o da Eleven, na verdade, muito melhor. O personagem em si é um personagem extremamente carismático e que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Os Duffer Brothers, eles colocaram esse personagem tão carismático, eles escolheram o Joseph Quinn, que é esse ator fenomenal, para fazer essa composição perfeita chamada Ed Manson, porque eles sabiam que a morte dele ia causar esse impacto na gente. Eles sabiam e eles queriam esse impacto. Pelo menos a sensação que eu tive foi, caralho, a gente perdeu um personagem novo, mas um personagem sensacional pro Vecna. Foi culpa do Vecna, apesar de ele ter sido morto pelos Demobats, mas foi culpa do Vecna. Olha como esse vilão é poderoso, cara. Ele matou um dos nossos personagens mais queridos, mesmo ele tendo sido apresentado agora, né? Nessa temporada. Olha o quão inescrupuloso é esse cara. Eu odeio esse vilão. Ele é muito perigoso. Quando ele aparecer agora, ele vai demonstrar... Ele vai soar ainda mais amedrontador, ainda mais assustador. Ele vai trazer uma sensação de perigo maior para a história. Então por isso que a morte do Ed é tão importante. Por isso que a morte do Ed faz todo sentido na história. Eu queria que ele morresse? Não, lógico que não. Enquanto eu tava assistindo, eu tava o tempo todo, ele não pode morrer, cara, ele não pode, não morreu, não acredito, caralho, ele morreu mesmo. Eu tava desse jeito assistindo a série, porque eu não queria que ele morresse,
Mas quando você para pra analisar o arco narrativo dele, é perfeito. Ele é o cara que sempre foge, é super medroso. E ele passa por vários acontecimentos na história que fazem ele criar uma coragem dentro dele. Quando você estuda arco narrativo lá no Da Criação ao Roteiro, do Doc Comparato, quando você estuda arco narrativo na Nutshell Technique da Jill Chamberlain, quando você lê o Creating Character Arcs da K.M. Wieland, criando arcos narrativos de personagem, você vê todos os elementos de um bom arco narrativo, de um excelente arco narrativo presentes no arco narrativo do Ed. Então eu tô satisfeitíssimo, foi um prazerzaço conhecer esse cara e infelizmente nos despedimos dele, mas nos despedimos de forma gloriosa, cara. A morte dele a cena da morte dele é impactante, é inesquecível. E tá todo mundo falando disso. Por quê? Porque foi bem escrito, porque foi bem dirigido, foi bem feito, cara. E foi um personagem excepcional. Eu preciso também falar agora sobre um personagem que eu não gosto nem um pouco dessa temporada e que pra mim, eu falei que a gente não pode esperar da série muito o que tá na nossa cabeça, né? Mas analisando a série do jeito que tá, eu sugiro uma alteração nesse roteiro. Se eu estivesse com o roteiro em mãos antes da gravação, eu sugeriria uma certa alteração no roteiro, que seria a exclusão do personagem do Argyle, que é o amigo lá do Jonathan, o maconheiro lá do cabelão, né? Se você parar pra analisar, tudo que ele faz, o Jonathan poderia fazer. Se o Jonathan fosse um empregado do Surfer Boy Pizza, uma coisa assim, né, que é o nome da pizzaria dele, daria na mesma. Lá no comecinho, a série fez questão de mostrar que o carro do Jonathan tava quebrado só pra dar a desculpa de introduzir um outro personagem com uma função narrativa só pra ele lá salvar a galera. E é um personagem totalmente descartável, a maioria esmagadora das piadas envolvendo ele são fracas, não são engraçadas, e teve uma hora nesse volume 2 que a série tava num ritmo muito bom, aí parava tudo pra mostrar o Argyle falando besteira. Gente, para com isso, vai pros finalmente, esquece esse cara é dispensável pra história, né? Então eu senti isso, assim, que todas as funções narrativas que o Argyle ele executa nessa temporada poderiam estar muito bem com o Jonathan, né? Enfim, Bruno, mas é pra ele que o Jonathan se abre e fala sobre a Nancy e tal. Ele poderia fazer isso pro Will, ele poderia fazer isso pra outros personagens ou sozinho, pra ele mesmo. A gente poderia sentir, ao invés dele só falar, a gente poderia ver a Nancy ligando pra ele sendo meio evasivo com ela, a gente vendo as reações do ator. Funcionaria da mesma maneira, talvez funcionasse até melhor do que você colocar um personagem só pra ele falar, ele vociferar o que ele tá sentindo. O roteiro é outra coisa básica, você mostra, você não conta. Mostra, ao invés de contar, né? Mas assim, gente, se tem uma coisa que... eu já mostrei essa imagem? Qual foi que eu não mostrei? Foi essa. Se teve uma coisa que eu achei impecável pra ninguém botar defeito, foi o clímax dessa bagaça, meu amigo. Que aula de clímax empolgante e... caramba! Foi sensacional em todos os aspectos. Técnicos, narrativos, o momento... A circunstância, né? Você tem cada núcleo narrativo enfrentando o Vecna em locais diferentes, da maneira que pode, né? A Eleven utilizando os poderes da mente, o Hopper naquela cena classicaça de RPG, um embate clássico de RPG. Quando eu vi ele puxando aquela espada, cara, olha aí, é o guerreiro lutando contra um monstro numa campanha de RPG. Foda pra caralho. Eu nunca mais tinha falado palavrão aqui, mas é porque pede, cara. Muito foda. A Nancy atirando no Vecna, enquanto o Steve e a Nancy jogam as molotovs nele, explodindo, pegando fogo, tudo. E tem um detalhe, tem uma referência que eu não vi quase ninguém... assim, não vi ninguém falando, né? Que é quando o Vecna, ele cai pela janela, aí a gente vê o corpo dele, e aí quando o pessoal chega lá e olha pela janela... Na verdade, eles chegam lá embaixo, né? Eles chegam pela varanda, o corpo não tá mais lá. Essa cena lembrou muito a uma cena lá no finalzinho do primeiro Halloween, o lá de 1970 e pouco, do John Carpenter, que é referenciado também no Halloween 2018. Só que no Halloween 2018, quem cai pela janela é a Laurie Strode, e aí depois o Michael Myers vai ver, ela não tá lá. Acontece a mesma coisa no Halloween original, o Michael Myers cai, a Laurie Strode pensa que ele morreu, quando ela olha pela janela, o corpo dele não está mais lá. Então indica que ele não morreu, né? Então acontece a mesma coisa aqui, uma baita de uma referência ao Michael Myers. Tem outra referência que é a máscara que o Ed usa. Tem outra referência que é uma lápide lá naquela cena do volume 1 do cemitério, onde a Max olha e tem lá escrito Myers, né, de Michael Myers. Todo mundo, não, é de Will Byers, algum dos Byers vai morrer. Não, tem um M lá, é Myers, é uma referência ao Michael Myers.
Mas não só as referências, mas também tipo, a Eleven lutando mentalmente contra o Vecna. Sensacional. Também a cena da Eleven derrubando aquele helicóptero foi incrível, assim. Tudo num take só, assim, a câmera paradinha no tripé, você vê aquele helicóptero caindo de verdade, destruindo tudo de verdade, cara. É impactante, porque você vê que a parada tá rolando, não é efeito especial. Talvez tenha algum efeito visual ali na pós-produção, quase sempre tem alguma coisinha pra dar uma ajeitadinha, né? Mas assim, eles derrubaram o helicóptero de verdade, foi sensacional, né? Mas você vê isso tudo ao mesmo tempo. Tocando a música da Kate Bush, Running Up the Hill, que é uma música que tocou há um mês atrás no volume 1 e já ficou tão emblemática. Cara, é sensacional, assim, eles parecem que eles... Aí eu não sei se tava no plano original deles fazer isso ou se eles decidiram isso depois, porque eles entregaram a temporada, o volume 2, pouco antes da exibição, né? Então eu não sei se foi a intenção deles, original, colocar a música da Kate Bush, mas se eles seguiram o hype, né, do volume 1 e colocaram ali, mas porra, sensacional, cara, espetacular, aquele momento tocando a música, todo mundo lutando contra o Vecna ao mesmo tempo. E achei incrível. Para encerrar, eu queria comentar também sobre a Max, o que aconteceu com ela, também foi muito impactante, mas eu temo que venha a acontecer com ela o que aconteceu com a Nairobi no La Casa de Papel, que acho que foi no final do volume 3, se não me engano, da parte 3 do La Casa de Papel, a Nairobi toma um tiro, já dando aqui um puta spoiler de La Casa de Papel, e eles seguram ela, fica esse grande gancho para a parte 4. A gente esperou um tempão pra parte 4, quando chega a parte 4, o que eles fazem a partir dali é completamente anticlimático, decepcionante. E eu senti um pouquinho essa vibe da Nairobi aqui, sabe? Eu senti um pouquinho dessa vibe da Max. Eu pensei, cara, se eles fizerem a mesma coisa aqui que eles fizeram... Eles não, né? Que a equipe do La Casa de Papel fez lá com a Nairobi, vai ser no mínimo revoltante. Mas a cena dela... em câmera lenta, o Vecna quebrando o braço, quebrando a perna, e a gente vendo ela cega e o sangue escorrendo do rosto, é desesperador, cara. Aquilo ali eu tava falando, não é possível, não é possível, eu não tô acreditando, cara. É impactante, assim, eu fiquei desesperado assistindo a parada, porque você fica sem chão, e logo depois, Hawkins é partido em 4 pedaços e tem um puta de um terremoto e... Eu tava achando ali que ainda nessa temporada eles iam voltar no tempo e iam resolver tudo isso. Detalhe, né? Esse ponto aí de Hawkins congelada no tempo ficou no ar. Eles falaram aquilo ali e não usaram. Eu acho que eles vão usar na 5ª temporada. Então talvez na 5ª temporada tenhamos aí uma viagem no tempo. De repente o Ed volta à vida. Não sei, vamos ver aí, né? Mas eu fiquei desesperado achando, caramba, como é que eles vão sair dessa? Hawkins foi partida em 4 pedaços. Que loucura. Eu não esperava que isso fosse acontecer nessa temporada. Quando apareceu a visão da Nancy ali, que o Vecna botou a mão nela e fez ela ver tudo aquilo, eu pensei, não, isso aí vai acontecer depois. Isso aí são imagens já pra parte 5, né? Pro volume... pra 5ª temporada, né? E eu não esperava que fosse acontecer nessa. E aí, do jeito que ela termina, já engatilhada pra próxima, não tem como não terminar essa temporada empolgadíssimo. Tudo bem, eu sou fã pra caramba da série. Hoje eu consigo falar com todas as letras que é minha série favorita, mas eu achei sensacional, apesar desses probleminhas do Argyle, enfim, de outras coisinhas também que eu comentei lá na outra parte. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo enorme, com quase 20 minutos, sem roteiro nenhum. Fui só falando... Opa, bate aqui. Fui só falando que eu tava lembrando, assim, de cabeça da série. Não esquece de curtir esse vídeo, é muito importante que você faça isso pra me ajudar a chegar em mais pessoas. Comentar aqui embaixo a sua opinião sobre o meu vídeo, a sua opinião sobre a temporada. E se inscrever no canal e não deixe de ver o primeiro comentário com o curso de roteiro por R$47, tá bom? Um forte abraço, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E vida longa a Stranger Things.